professor Pedro, nós ficamos efetivamente gratos. Estávamos nos dando conta como efetivamente o zoneamento que passa por vocês do turismo acaba depois efetivamente lá no direito, na legislação que o professor Adir tanto aí nos falou. Então, agradeço e parabenizo pela pesquisa, faço votos de continuidade com muito mais rostos se juntando a essa sua fotografia. Na sequência, nós vamos mudar de área de conhecimento e vamos falar de uma pesquisa bastante distinta destas duas que vimos, que trata de curativos para lesões de pele. Com o aumento do número de linhagens bacterianas superresistentes, simultaneamente existe uma grande demanda por materiais protetivos contra infecções em feridas. Como característica inovadora, o produto desenvolvido se destaca por utilizar um composto diferente de antibióticos, que são potenciais indutores de seleção de micro-organismos resistentes, ou de nanopartículas de metais que podem acumular-se no corpo humano. Participaram dessa pesquisa, além da professora Rosmarie Nickler Brandalize, que vai fazer a apresentação, também outros professores parceiros, o Vinícius Laim, a Cláudia Bollheim, a Mariana Eli, Guilherme Baldo e a Marli Camassol. Professora Rosmarie Nickler Brandalize possui graduação e mestrado em Engenharia Química e doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na universidade, atua junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, desenvolvendo pesquisas na área de Engenharia de Materiais em estudos de degradação, biodegradação de polímeros, misturas poliméricas, compósitos e estudos com biomateriais. Integra o grupo de pesquisadores junto à The Ocean Cleanup da Holanda. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite da nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho da pesquisa que se faz nessa instituição. Trago também a minha percepção da pesquisa em relação ao ecossistema da nossa universidade. E, por fim, a proposta que trago hoje, ela traz a solução ao problema real da nossa humanidade, sem perder de vista a contribuição social que todos devemos colocar nos nossos projetos. Me chamo Rosmarie Brandalize e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesões de pele e curativos para lesões de pele. 5% da população tem algum tipo de lesão de pele. E 40% dessas pessoas têm problemas sérios de cicatrização. Contextualizando um pouquinho em relação às lesões de pele, elas são decorrentes de doenças crônicas, de queimaduras, de ferimentos, da crescente população geriátrica e também as caras, que eu acredito que seja de conhecimento de alguns. Não posso deixar de falar também das infecções oportunistas. Infecções essas que promovem ambientes propícios para o crescimento de micro-organismos que são resistentes aos antibióticos conhecidos no mercado. Falar em mercado, o mercado de curativos no Brasil ainda é incipiente, principalmente se o ponto de vista for curativo com ação antimicrobiana. Hoje, na nossa academia e no mercado, se encontra curativos com nanopartículas de prata, nanopartículas de cobre, óxido de grafeno, também da nossa região aqui, da nossa universidade, óxido de zinco, porém, estudos mais aprofundados são necessários, na minha percepção,
para que a gente consiga ter a ideia exata do acúmulo desses nanometais no nosso organismo, pelo efeito citotóxico dos mesmos. Falando em mercado de curativos, o mercado de curativos movimenta e vai movimentar até 2030 34 bilhões de dólares. Esse mercado está amparado nas doenças já citadas anteriormente e também no fato do aumento da expectativa de vida da população. Todos nós queremos viver mais, melhor e com qualidade, com saúde. Então, é um mercado ascendente. Por falar em mercado ascendente, como eu disse que eu ia trazer uma solução ao problema real da humanidade, a solução que o nosso grupo de pesquisa propôs foi a obtenção de um curativo que ele é de fácil processo produtivo, ele é de baixo custo, porque ele não faz uso de nanopartículas de metais, eficiente do ponto de vista de combate às lesões de pele e versátil no manuseio, na higienização e na esterilização. Esse curativo, então, que o grupo criou, propôs, são chamados curativos de silicone. Como são feitos os nossos curativos? Então, a gente trabalha com o silicone misturado com um agente antimicrobiano em diferentes proporções, um agente de cura. Após essa mistura, esse material é espalhado e 24 horas depois a gente tem um belo filme flexível e fácil de manusear. Nesse caso, a gente propôs um produto chamado curativo não poroso. Se eu preciso de um curativo poroso, a gente adotou uma técnica milenar, que é o uso do sal na incorporação, e o sal, uma vez misturado, depois desse curativo curado, eu digo já com propriedades mecânicas adequadas, ele vai ser passado num tanque de água destilada e o sal é removido e poros ficam no curativo. Então, nós temos dois produtos desta pesquisa, um curativo poroso e um não poroso. Ou vocês poderiam estar perguntando por que a diferença entre os curativos? Então, na parte de cima, eu apresento as micrografias pela microscopia eletrônica de varredura de um curativo não poroso, e ele tem uma aplicação específica que é evitar contaminação e proteger a região que está lesada, né, do ambiente, enquanto a cicatrização acontece entre curativo, a atividade antimicrobiana e a pele. Na de baixo, a gente já pode ver pequenos poros. Esses poros de tamanho maior e menor estão associados à granulometria do sal que nós utilizamos na confecção do curativo, e esse tipo de curativo ele já permite uma troca gasosa da região que tem a lesão com o ambiente, acelera a cicatrização e permite a exudação de líquidos que poderiam prejudicar a cicatrização. A equipe tomou cuidado também de observar a resistência à tração da epiderme, para que os curativos tivessem uma resistência à tração compatível, evitando que no momento da remoção pudesse remover partes também da região lesada. Os nossos curativos, em sua ação antimicrobiana, ele é diferente dos antibióticos, e a gente sabe da dificuldade hoje de micro-organismos cada vez mais resistentes aos antibióticos presentes, né? E das nanopartículas de metais, como eu já disse, que requer estudos para aprofundar em relação ao acúmulo no corpo humano. Além do mais, como biomaterial, o curativo ele precisa ser higienizável e esterilizável. Então, o curativo em questão foi testado do ponto de vista da higienização e da esterilização. Nós testamos em óxido de etileno e testamos em peróxido de hidrogênio em laboratórios e locais credenciados junto à Anvisa, buscando atender exatamente o procedimento que deveríamos dar para um biomaterial. Pela viabilidade técnica, alguns testes dos curativos vão ser apresentados agora. O primeiro teste é o chamado de antibiograma. Nesse estudo, nós selecionamos 8
micro-organismos que estão associados à lesão da pele, listados ali, e a gente coloca para crescer esses micro-organismos no meio de cultivo, onde a gente tem o nosso controle negativo, o nosso curativo com atividade antimicrobiana nas diferentes proporções que nós incorporamos, e um controle que é dito controle positivo, que pode ser um antibiótico ou pode ser também um antifúngico. Então, desse estudo, nós tivemos a inibição de 6 das 8 colônias separadas para avaliação, que são associadas a infecções de pele, e o que a equipe considerou um excelente resultado. Uma outra validação, também importantíssima, agora não querendo que as células morram, muito pelo contrário, é o estudo da viabilidade celular ou citotoxicidade, também exigida para qualquer tipo de biomaterial em desenvolvimento. Nós estudamos com fibroblastos de camundongos, estudamos com queratinócitos humanos. Nesse caso, a gente precisa da sobrevivência das células. Nos camundongos, nós tivemos 99% de eficiência na sobrevivência com o menor teor incorporado ao curativo de agente antimicrobiano e 91% nas células de queratinócitos humanos, o que também foi considerado pela equipe um excelente resultado. Como eu falei que eu ia trazer também um pouquinho dessa minha percepção da pesquisa junto ao ecossistema da Universidade de Caxias do Sul, e melhorando cada vez mais a pesquisa que está em andamento, eu trago o trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso de um aluno da Engenharia Química, o Arthur Maggioni, onde ele trabalhou na melhoria dos curativos já desenvolvidos. O Arthur entrou com um sal específico para melhorar o manuseio e a pegajosidade do curativo. Ele entrou com uma nanocelulose para trabalhar na estabilidade mecânica desse curativo e ainda na fixação para uma liberação controlada desse antimicrobiano. Chama atenção que a nanocelulose, aliás, a celulose microcristalina, ela é utilizada já na compactação de comprimidos, então ela está dentro do que poderíamos falar dos biomateriais. Então, essas foram as contribuições do acadêmico Arthur Maggioni. Na sequência, também, agora neste semestre, nós temos uma acadêmica da Engenharia de Materiais, a Franciele, que ela está experimentando alguns óleos essenciais diferentes da nossa atividade antimicrobiana proposta, e também ela traz uma contribuição quando ela propõe que se busque trabalhar na inflamação da pele decorrência de tratamentos a laser. Então, que o curativo, pela sua versatilidade, como eu já disse, ele possa ser usado como uma máscara para trabalhar nessa parte de tratamentos a laser. E também, não vou apresentar aqui hoje, mas eu espero que a gente possa ter um bom resultado no final desse semestre. A gente está propondo uma inovação para o curativo, então, em relação ao trabalho dessa acadêmica também de final de curso. Como qualquer trabalho proposto na pós-graduação, a gente prima pela proteção dele. Então, esse que eu apresentei inicialmente do mestrando, né? Ele tem uma patente depositada para qualquer início de conversa com futuros investidores. É sempre importante que a gente tenha essa proteção. Ele tem a publicação que ele deveria ter numa revista A1 ou A2, para que ele realmente possa ter o seu diploma, né, de mestre. E nós também, dentro da própria academia, a gente busca registro desses grupos de pesquisa junto ao CNPq, para que sejamos reconhecidos enquanto grupo, enquanto equipe, né? Então, a gente tem um grupo de biomateriais da UX, junto ao CNPq. É importante também, dentro desse ecossistema, comentar que a gente participa dos encontros de jovens pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul, com os nossos alunos de iniciação científica. A gente também participou de um pitch na Mercopar, a convite do pessoal do TecnoUX, e também a gente participou de uma seleção junto à Unimed. A gente passou no primeiro estágio, e a gente não passou no segundo estágio, porque nós fomos derrubados pela internet, o que o time achou que bola para frente, vamos continuar, isso não, de forma alguma, né, trouxe algum tipo de desânimo. Então, sinal de que estamos no caminho certo. Trazendo um pouquinho mais desse tema maturidade tecnológica dos nossos desenvolvimentos, nós pesquisadores chegamos até um TRL 5, onde a gente valida todas as nossas pesquisas, a gente
sabe o que fez, como fez, por que fez, sabe dos resultados, mas não acredita que isso realmente possa sair dessa condição. Muito pelo contrário, a gente realmente tem que pensar que é possível. Vários produtos estão no mercado, eles na sua primeira vez não estavam tão bons quanto foram depois de uma evolução, né? Então, eu diria que nós temos todo um suporte aqui na universidade, junto ao TecnoUX, para que a gente perceba que é possível passar do Vale da Morte, que é esse TRL 6 para o 7, e começar no caso dos curativos. A gente já está alinhando testes com pessoas que se candidataram a fazer esses ensaios, e com esse tipo de teste a gente já pode credenciar junto à Anvisa, então amplia esse nosso horizonte, a gente sai do TRL 5, e o que a gente quer realmente ver é esse curativo que tem um baixo custo, um fácil processo, atendendo problemas reais da nossa sociedade, né, e feridas, todo mundo sabe do que se trata. Então, aqui nós temos o suporte do TecnoUX. Como a gente não consegue fazer nada com e sim, nada para e sim com as pessoas, eu trago aqui um pouquinho da equipe que ajudou nesse desenvolvimento desses curativos. Então, ao meu lado, o Micael acima, que é o mestrando, né, que concluiu essa parte inicial. Do ladinho dele também tem a Micaela, que foi uma IC premiada no Jovem Pesquisador, ganhou o prêmio das exatas também. É uma aluna que está se formando agora, que já tem patentes depositadas, que já tem artigos publicados. Então, que possibilidade que a iniciação científica permitiu que ela vivenciasse. Do lado da Micaela, nós temos o professor Vinícius Laim, da área da saúde, que nos traz sempre desafios a cada tempos. Vamos fazer algo. Então, o Vinícius alimenta o nosso grupo sempre com inovações. Abaixo do Vinícius, a professora doutora Cláudia, que trabalha na nossa instituição com a parte dos micro-organismos para lesões de pele. A professora Mariana, logo abaixo também, do IB, com a parte de citotoxicidade. Do lado da professora Venina, com o seu olhar de química, buscando resolver os problemas das coisas que nós misturamos, e ela tenta entender o que a gente fez, né? Da parte de baixo, um professor da farmácia da URGS, professor Guilherme Baldo, que contribui muito com a parte de citotoxicidade. O Arthur Maggione, a Franciele, e junto conosco agora a professora Marli do IB também, que é a contribuição que a gente busca até o final desse semestre, trazer de inovação para esse time na área de biomateriais. Então, deixo aqui o meu contato e o meu agradecimento novamente ao convite. Obrigada. Parabenizamos a professora Rosmari e toda a equipe pela pesquisa inovadora, e podemos dizer que pode contar conosco, como TecnoUX, para superar esse vale da morte e trazer grandes resultados para a instituição. Mais uma vez, agradecemos a três pesquisadores que apresentaram seus trabalhos hoje, a professora Dira, o professor Pedro, a professora Rosmari, aos que estiveram aqui presentes, aos que acompanharam online, nosso profundo agradecimento. E aproveitamos, por fim, para anunciar que, na sequência, então, os pesquisadores vão estar em salas virtuais, né? O endereço vai estar anunciado ali na sala virtual, para conversar com os interessados, né? Trocar ideias, aventar interações com outras áreas, com pesquisadores de outras áreas, e assim prosseguimos, logo após um pequeno intervalo. Enquanto isso, as pessoas podem se acomodar nas diferentes salas virtuais, e aí os pesquisadores logo entrarão. Obrigado pela atenção de todos.